O título Black King do filme da Beyoncé não se refere apenas a uma pessoa sentada em um trono pensando poder de forma individual. Black King, esse título é também referente ao coletivo, ao povo negro tendo poder sobre sua própria história e poder sobre sua própria caminhada nesse mundo. Olá, gente, bem-vindas ao Adodi, bem-vindos ao Adodi. Finalmente estou aqui gravando um vídeo sobre o Black King, que foi lançado há 2 semanas atrás. Eu tinha dito no Twitter, no Instagram, se não me segue nessas redes, caiu aqui de paraquedas, já me segue lá, meu nome é Giovanni Vicente. Eu disse por lá que ia fazer um vídeo sobre o Black King, não necessariamente um post, porque eu queria falar, porque eu fiquei muito entusiasmado com o filme e queria um pouco de tempo para digerir, porque é muita informação. Beyoncé jogou na nossa cara tanta coisa que ficou assim, meu Deus, não consigo falar sobre isso agora. E já comecei aí com essa interpretação, que é uma interpretação não só minha, mas também minha, sobre o título do filme, né? Eu acho que muita gente ficou presa à ideia de reis no sentido individual, de uma pessoa tendo um poder absoluto. Acho que essa imagem é válida porque o filme se reflete um pouco, né, do Rei Leão, conta um pouco, e a própria Beyoncé diz que o filme reimagina a história do Rei Leão, o filme de 2019, e é sobre isso também. Mas Black King não fica preso a essa ideia de poder pensando em monarquia nesse sentido individual, mas também de forma coletiva, né? Um povo inteiro tendo poder sobre sua própria história, sem estar submetido a outro povo, enfim, a submissão, enfim. Acho que Black King, enquanto título, é muito sobre isso, e o filme é muito sobre isso. Então se inscreve nesse canal se você não está inscrito, é importante, já estamos aí chegando nos 2.000 inscritos. Se você assistiu Black King, comenta durante o vídeo as suas impressões. Esse filme é maravilhoso, então compartilha esse vídeo, deixa o seu like, se inscreve nesse canal e já adianto que tudo que eu falar aqui que tiver a ver com referências, textos e etc. estará na descrição do vídeo para você ir lá pesquisar, tá bom? Se você é fã da Beyoncé, saiba que tem um vídeo sobre The Gift, sobre o álbum, de análise e discussão, mais de 30 minutos. Vai assistir, eu lancei há uns 5 meses atrás, tinha nem ideia que a Beyoncé ia lançar um filme do álbum. Eu sempre amei esse disco, sempre amei esse disco, até que enfim justiça foi feita. Então se inscreve aí nesse canal e bora falar de Black King. Como eu disse aí no início do vídeo, já pra gente começar, né, a pensar um pouco a questão aqui do filme Black King, eu acredito, não só eu, mas outras pessoas, que o título Black King não se refere só a poder no sentido individual, né? Ou seja, rei, sentar no trono, governar e tananã e tananã. Se refere sim, porque a Beyoncé está reimaginando a história do Rei Leão, como a própria disse, e a história do Rei Leão é uma história de retomada ao trono, né, do Simba e etc. Mas o filme Black King não é só sobre o Rei Leão, ele aqui é muito mais amplo do que isso. A Beyoncé está pensando esse filme mesmo para todo mundo que é uma pessoa negra, para toda pessoa negra, né? Repensando a nossa existência, repensando a nossa imagem, as nossas referências, enfim. E aí, a partir disso, pensando Black King nesse sentido mais coletivo, né? Ser rei nesse sentido mais coletivo. Um povo tendo poder sobre sua própria história, sem estar submetido a algo que o oprima. E isso acontece de forma muito bem perfeitinha assim no filme. Principalmente porque a Beyoncé usa e abusa e se inspira também no conceito de afrofuturismo. Você já deve ter visto isso em vários textos sobre o filme. A Beyoncé bebe muito dessa coisa do afrofuturismo. E afrofuturismo basicamente é um movimento de pessoas negras, né? É um conceito que se refere a pessoas negras pensarem um futuro, uma nova realidade, onde a nossa existência esteja submetida à nossa própria construção, ou seja, somos nós, pessoas negras, construindo nossas vidas, construindo o mundo e usufruindo da nossa construção, sendo donos da nossa própria vida, donos da nossa própria existência, sem a existência desse racismo que existe, né? Sem a existência de algo que nos submeta a esse local de inferiorização, de marginalização e etc. E aí, esse afrofuturismo pensa esse futuro buscando na ancestralidade, nos nossos antepassados e nos nossos valores ancestrais, ideias e significados e símbolos e ideias mesmo, né, e visões de mundo para construir esse futuro. Ou seja,
Afrofuturismo é esse diálogo com o passado, esse diálogo com a ancestralidade, para a partir disso pensar esse futuro negro, onde as pessoas negras usem essas referências dos nossos ancestrais para pensar essa nova realidade. E aí, por isso que é importante ter isso em mente, para não achar que o Black King está retratando a realidade do continente africano. Black King não é um documentário tentando fazer isso, né? É um filme reimaginando a história do Rei Leão e repensando a experiência negra no mundo ou em um novo mundo, né? E isso é muito incrível em um momento que eu adoro do filme, que é Find a Way Back. Find a Way Back eu acho que traz muito bem a coisa do afrofuturismo, assim. Afrofuturismo não é o único conceito que a Beyoncé se inspira para esse filme, ela e a equipe que trabalha com ela, mas é um dos. E Find a Way Back deixa bem explícito porque a estética traz isso muito à tona. Afrofuturismo se demonstra na moda, na música, enfim, né? E aqui fica explícito porque tem muitos elementos metálicos na Beyoncé. Né? A Beyoncé tá vestida com muitas cores, principalmente a cor mais metalizada. E junto da Beyoncé tem um momento incrível, que a Beyoncé está ao lado de dois homens usando máscaras. Né? Os homens estão usando as máscaras. Essas máscaras são máscaras do povo Dogon, né? Que é um povo que é muito referenciado nesse filme. E aqui eu acho que a ideia de afrofuturismo foi muito bem desenhada, porque a Beyoncé sendo essa coisa mais futurística, dialogando com esses dois aqui membros ancestrais, pensando esses valores ancestrais, pensando nessa característica de um povo em específico, e aí dialogando isso que já é de uma tradição bastante antiga, pensando nessa tradição bastante antiga, que existe até hoje, inclusive, que sobrevive até hoje, e pensando essa tradição para construir um novo futuro. E aí Find a Way Back é lindíssimo, eu acho que traz muito bem a ideia de afrofuturismo. Pensando aqui, né, essa nova existência do ser negro no mundo, que eu acho que Black King trabalha um pouco disso, eu gosto muito de Bigger, porque Bigger talvez seja loucura, mas eu gosto de pensar assim, não só eu como outras pessoas que viram Black King, é que a Beyoncé não é no filme ela não é ela própria, né? Ela é uma entidade que vai guiando o Simba e durante o filme vai incorporando outras entidades, né? Ou representando outras entidades. E em Bigger, eu acho que ela naquele momento, a entidade que ela representa ali é um momento de criação ou de recriação do ser negro no mundo. É onde ela cria esse ser negro, ou esse novo ser negro, né? Que é aquele bebezinho, que é o Simba, né? E aí é um momento muito lindíssimo, assim, tanto que tá ela com o bebezinho, né? Ela vai mesclando passado e presente, e no decorrer do filme, passado, presente e futuro. E aí você vai tendo a Beyoncé com esse bebê, caminhando com ele, e aí atrás aquelas mulheres com as bacias na cabeça. Esse momento é muito lindo, assim, muito lindo, muito lindo. Então é a Beyoncé fazendo no filme Black King, né, pensando essa nova forma de ser negro no mundo, né? Essa nova forma de se existir no mundo sendo uma pessoa negra. E aí, reimaginando a nossa existência. E esse filme é muito belo, assim, nesse sentido, porque é uma forma de nós, enquanto pessoas negras, repensarmos a nossa imagem. Porque por mais que muitos de nós já tenhamos consciência das questões raciais, muitos ainda não têm, né? E muitos de nós têm uma imagem inferiorizada de nós mesmos. Muitas pessoas negras ainda têm uma imagem muito deteriorizada sobre si própria, muito atrelada à escravidão. E a Beyoncé traz essa outra narrativa, é belíssimo, né? Ainda mais ela sendo uma artista popular. Né? E aí essa foi uma questão que causou polêmica em algumas discussões, porque assim, nós não somos só reis, ou nós não somos só descendentes de reis e rainhas, ou não somos todos, né, descendentes de reis e rainhas. Mas eu acho que é importante a Beyoncé trazer isso, né, de Black King e tal, de ser descendente de rei e de rainha, para contrapor com a imagem que até hoje a gente está acostumado a ver de nós, pessoas negras, né? Sempre atrelada à escravidão, é como se brotasse pessoas negras a partir de 1500, né? Pessoas pretas a partir de 1500, e antes disso não existisse nada, assim. Aí a nossa imagem ser tão atrelada a esse momento da história, que é a escravidão, que a gente só consegue, muitos de nós, só consegue se enxergar nessa posição inferior, né? A branquitude, enfim. É claro que nós não somos só descendentes de reis e rainhas, a gente é descendente de guerreiros, de guerreiras, de artesãos, artesãs, agricultores e mais um monte de diversidade de gente, assim. Mas a Beyoncé está trazendo um ponto que ela se identifica, que ela provavelmente gosta e tem estudado bastante,
E é essa questão de ser rei e rainha, né? É claro que, como eu disse, aqui no filme não é só rei nesse sentido individual, de poder na mão de uma pessoa, é na mão de um povo, né? Pensando nesse poder de forma mais coletiva. Mas, pensando um pouco aqui essa questão da monarquia que se apresenta em Black King, né? Dessa coisa do ser rei mesmo e de ser rainha, é importante a gente ter uma atenção e um olhar histórico, porque a gente tem uma mania de associar, quando a gente fala de monarquia, as primeiras imagens que vêm na nossa mente são monarquias europeias. E quando a gente estuda a monarquia europeia, a gente está acostumado a estudar absolutismo, reis extremamente autoritários, formas de sociedade extremamente masculinas, onde a figura do rei é sempre um homem, é uma forma de monarquia extremamente violenta, extremamente desigual e que maltrata os seus súditos, inclusive. E aqui a Beyoncé está pensando outras formas de existência de monarquia, que é uma forma mais africana. É importante lembrar que a África é um continente, então as formas de monarquias existentes naquele continente eram absurdamente diferentes uma das outras, porque cada povo tem sua forma de se estabelecer politicamente. Talvez seja uma romantização que a Beyoncé faz, porque ela está tentando buscar um valor específico para representar o filme. Mas, querendo ou não, essas monarquias africanas são diferentes das monarquias europeias. Principalmente quando a gente pensa essas monarquias antes do processo de colonização, tá bom? Porque é importante lembrar, como eu disse, mas vou explicitar melhor aqui, as formas de governar, e aí pensando em monarquias, por exemplo, estão muito atreladas à cultura que aquele rei ou que aquela rainha se encontra. E aí você tem valores religiosos ou espirituais, como você queira chamar, você tem valores sociais daquele grupo em específico. Então aquele líder ou aquela líder vai estar posicionado e governando muito de acordo com os valores daquela sociedade. E o continente africano, antes desse período, por exemplo, pré-colonial, vai ter muitas formas de governo muito diferentes das europeias, por exemplo. E uma das formas que se encontra ali na África de monarquia ou de liderança, porque a gente está chamando de rei e de rainha, porque a gente está entendendo esses líderes como reis e rainhas. Mas cada povo na África vai dar um nome para o seu líder, vai dar um título diferente para o seu líder. Mas a gente está usando rei e rainha para tentar se aproximar e entender que é a imagem de liderança. Mas uma das ideias que está presente naquela África, por exemplo, pré-colonial, é um valor que a Beyoncé traz em Kiss to the Kingdom, que eu quero ressaltar aqui, porque é importante entender isso e de como isso dialoga com o filme. Em Kiss to the Kingdom não é a Beyoncé que faz essa narração, é uma mulher, uma outra pessoa, e essa narração eu acho assim bem simbólica para a gente entender um pouco disso. Estou aqui no meu caderno porque gravo com o celular, então tem que anotar no caderno. Mas em Kiss to the Kingdom, que é onde acontece o casamento da Nala com o Simba, que é um dos momentos que eu mais gosto no filme, porque é lindíssimo, tem a seguinte frase quando acaba a música: seria um mundo melhor para todos nós se reis e rainhas percebessem que sermos iguais, compartilharmos espaços, ideias, valores, compartilharmos forças, fraquezas, nos equilibramos. Esse é o jeito com que nossos ancestrais faziam as coisas, e esse é o jeito africano. A realeza em você está aí para que você seja uma bênção para os outros. Ou seja, o valor de monarquia que a Beyoncé busca aqui é um valor mais de coletividade, pensando mais solidariedade de um líder ou de uma líder que seja realmente um líder que pense no seu povo, que não se coloque acima, mas que entenda que o local que ele ocupa é um local de dever, né? E que é um local de compartilhar com as pessoas, não um local de mandar nas pessoas. É claro que esse valor é um valor que pode, às vezes, ser seguido ou não, mas é uma forma que a Beyoncé está pensando aqui o filme e os valores do filme. E ali no continente africano a gente vai encontrar povos e etnias que vão, na sua configuração, pensar a liderança por esse sentido, nesse sentido mais comunitário. Mas, inclusive, muitos grupos étnicos ali tinham seus líderes vivendo em situações materiais parecidas com as pessoas do seu grupo étnico, né? Com uma situação de moradia parecida com as dos seus súditos, com uma situação econômica parecida com as pessoas ali que ele governava. Não eram formas de liderança iguais às que a gente está acostumado a pensar. E aqui a gente está chamando de monarquia porque a gente está entendendo esses líderes como reis e rainhas, né? Mas enfim, é muito isso, né? A Beyoncé repensando isso e buscando nessa ancestralidade novas formas de
de ser líder ou de ser líder, porque ela está pensando aqui o Simba, né? O filme está pensando o Simba, mas também está trazendo um pouco desse novo olhar sobre a África, que não é um olhar que pensa só a pobreza, que não pensa só a partir do momento da escravidão, mas que tenta pensar a história da África de uma forma mais ampla. E para trazer isso para o filme. Mas afrofuturismo não é o único conceito em que ela bebe, né? Eu acho que ela bebe em outros. Acho não, está muito explícito no filme. Asa Nigeri já disse isso, a Aninho Urassi, eu acho que também disse, que a Beyoncé tenta entender um pouco, ou trazer um pouco para o filme, o conceito de pan-africanismo. Isso fica muito evidente no clipe de Already, quando tem a bandeira norte-americana nas cores preto, verde e vermelho, e aí essas cores estão na bandeira norte-americana e ao redor os dançarinos com bandeiras de países africanos. E aí essas cores que estão ali representadas naquele momento são cores do pan-africanismo. Aí fica uma crítica, né, assim, Beyoncé não precisava usar a bandeira norte-americana com as cores do pan-africanismo, poderia ter usado uma bandeirazinha normal, mas ficou lá, enfim. Mas aquele momento é um momento que explicita essa coisa da Beyoncé também beber um pouco, né? O filme Black King bebeu um pouco do conceito de pan-africanismo, que é um movimento de pensar a solidariedade dos povos pretos africanos e das pessoas negras em diáspora, ou seja, os africanos em diáspora, na verdade, né? Pessoas negras, todos nós que não moramos na África, mas que somos afrodescendentes, e aí de pensar esse movimento de solidariedade para superar o racismo. Isso até é muito legal, porque está presente no filme em que, por mais que para algumas pessoas a Beyoncé estejam tratando de forma homogênea a África, eu não consigo enxergar assim. Porque ela traz elementos de diversas culturas, vários elementos culturais. Eu acho que é até uma forma de dialogar com esse pan-africanismo, né? Não pensar união no sentido romântico, de somos irmãozinhos, mas união no sentido de diversidade cultural e precisamos preservar isso e a gente tem que pensar uma solidariedade para superar isso, que a gente vive hoje, que é o racismo. Porque assim, Black King não trata sobre racismo, né? Black King não é sobre isso, mas só é possível pensar em uma sociedade sem racismo porque a gente vive em uma em que ele existe. Não sei se vocês entenderam, mas acho que, se não, comente que a gente conversa sobre isso. Mas por que eu estou dizendo isso? Eu queria dizer uma coisa aqui nesse vídeo que eu acho importante. Algumas pessoas fizeram críticas sobre o Black King que eu acho que, assim, um pouco equivocadas. Toda análise, toda crítica, toda discussão, seja elogio ou uma crítica construtiva, tudo é válido, sim. Mas eu acho que é necessário ser honesto naquilo que você está dizendo, né? Extremamente honesto. E analisar, e aqui no caso de Black King, analisar o que ele propõe e o que ele se refere. Eu não acho que Black King, eu, Giovanni, não enxergo isso. Black King não é um filme sobre representatividade, ele perpassa por isso, mas não é sobre representatividade e não é sobre racismo, como eu disse. Ele é um filme que está pensando uma nova forma de ser negro no mundo e pensando uma nova forma de construir o nosso futuro e a nossa realidade enquanto povo negro. E o mais importante do Black King é que a Beyoncé, de alguma forma, está dizendo assim: pessoas negras, o povo negro tem direito de construir um mundo e de tentar superar o racismo da sua própria maneira, com suas próprias teorias, com suas próprias narrativas, sem interferência ou apoio ou aliança de pessoas brancas. Mas pessoas negras têm direito a construir esse novo mundo sem racismo da sua própria forma, com os seus próprios mecanismos, com suas próprias ferramentas. É isso que ela está dizendo nesse filme de alguma forma. Ele não é sobre racismo, mas é um pouquinho sobre, porque é pensar esse novo mundo sem a existência desse racismo, mas é muito isso, né? Olhar os nossos ancestrais, o que eles criaram, e a partir disso tentar criar uma nova realidade pra gente, com as nossas próprias narrativas. É muito sobre isso. E eu acho muito desonesto dizer que esse filme se trata de empoderamento vazio. Porque, assim, realmente em alguns momentos do filme tem algumas frases que são frases de efeito, assim. Mas o conjunto da obra, de chamá-lo como uma obra que pensa um empoderamento vazio, eu acho complicado. Muito complicado e desonesto, porque dizer para as pessoas negras, né, eu acho que Black King faz isso, que a gente, enquanto povo, tem direito à nossa própria forma de narrar a nossa existência e a nossa própria forma, e a gente tem esse direito de ter a nossa própria forma de superar as mazelas que nos oprimem, é muito significativo, é muito simbólico e é muito potente. É a Beyoncé dizendo assim: nós temos tanta coisa na nossa história para usar
como inspiração para continuar vivendo e superar as nossas mazelas, e vamos usar isso. É muito isso o Black Skin, sabe? Então eu acho que muitas críticas se perderam porque foram críticas que não levaram em conta o conteúdo do filme, não levaram em conta onde ele se alimenta, né? Quais são as fontes de inspiração dele, e inclusive críticas que não entenderam nada do que está ali de visual, de estético, enfim. Porque assim, a gente tem uma educação, né, no sistema educacional, que a gente não sabe nada de África, a gente não sabe nada dos símbolos africanos, não sabe nada de espiritualidade, de religião, mas a gente sabe muito de Grécia, sabe muito de Roma, sabe muito de Europa, e etc, 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 né? E aí quando a gente vai se deparar com um filme cheio de referências africanas, boa parte de nós não sabe o porquê de, por exemplo, ter tanta pele de oncinha naquele filme. Então sim, Black Skin pode ser analisado de diversas formas, pode ser analisado o conteúdo, a estética, o visual, pode ser analisado ali as referências que ela tem do continente africano. A gente pode analisar a relação da Beyoncé com a Disney, quais são os interesses da Disney em produzir esse filme. Diversas análises, mas é necessário ser honesto, bem honesto. Eu quero ir para os pontos que eu mais gostei do filme, porque são muitos, mas assim, eu quero destacar alguns. Porque, ai meu Deus, que filme apaixonante. Eu já citei Bigger, que é um dos momentos que eu mais gosto. Find the Way Back, que é um dos que eu mais gosto. E eu acho que o meu preferido, ou ali tá disputando pau a pau com o outro, Water, porque eu amo o Water, é incrível esse momento, os looks são impecáveis, a música, eu amo essa música, e todo o visual da Beyoncé naquele vídeo é tão lindo assistir ela ali, é tão empolgante, é um dos momentos mais que eu acho mais sensíveis, inclusive, assim. E tem tanta coisa, tanta referência ali. Começa com a Beyoncé, né, fazendo uma referência a Iemanjá, quando ela tá ali flutuando na água, né? É uma referência. Inclusive, esse filme tem referências a diversas entidades. Diversas entidades. A Asa Nigéria já falou muito sobre algumas entidades. Temos Iemanjá, temos Yansan, temos Oxum, temos Exu e diversas outras entidades. E nesse momento de Water temos uma referência a Iemanjá, assim. Esse momento muito lindo, porque, e inclusive eu gosto muito de quando ela tá com as bacias na cabeça, né? Eu tava pesquisando e eu percebi que eram referências a mulheres de Senegal, assim. Especificamente parece ser referências a Senegal, porque as mulheres ali, quando estão em terrenos áridos, que não dá para carregar as coisas, os seus mantimentos, as suas roupas ou a comida, né, da colheita e tal, vai com a bacia na cabeça para poder carregar, já que no chão não dá para levar. Aí a Beyoncé tá dançando com as bacias na cabeça bem no rio, assim. Acho incrível esse momento. Brown Skin Girl é muito lindo, é um momento sensível, é um momento doce, que eu amo demais. E é muito perspicaz, porque a música, ela fala muito sobre mulheres negras, né? Mulheres negras de pele escura, mulheres negras de pele mais clara. E no visual ela foi um pouco mais além. Eu achei muito perspicaz porque ela traz mulheres asiáticas de pele escura e traz uma mulher negra albina. Então, assim, muito perspicaz, porque é interessante, né, como a gente sempre pensa os asiáticos como japoneses e chineses de pele extremamente clara. E a Beyoncé traz essas mulheres asiáticas de pele escura, lindíssimas, pro vídeo. E aí você tem uma mulher negra albina, você tem mulheres negras de pele escura, de pele clara, essas mulheres asiáticas de pele escura. É a Beyoncé fazendo um carinho e um abraço em mulheres negras, né? Aí tem a Lupita, tem a Naomi, tem a Kelly, tem a Blue finalizando o vídeo. Blue maravilhosa. Amo Kiss to the Kingdom, é um dos meus momentos preferidos. Gente, eu sou apaixonado nessa música, já falei isso no vídeo sobre o The Gift, que eu fiz um vídeo sobre o The Gift, tá? Esse momento é tão doce, é tão sensível, os figurinos, sabe? A música tem uma pegada que eu amo. Esse momento é muito lindo, assim, um dos momentos mais lindos mesmo. Pra mim, um dos mais lindos do filme. E o mais sensível, junto com Brown Skin Girl. Tem Mood Forever, que é a grande polêmica do filme, porque Mood Forever é uma ostentação, né? Muita riqueza. É uma mansão, é a Beyoncé riquíssima, é o Jay-Z ali riquíssimo, com seus mordomos brancos. Isso causou polêmica também. E essa ostentação causou polêmica, porque ficou parecendo para algumas pessoas que a Beyoncé e o Jay-Z estavam ostentando a si próprios. No fundo, talvez sim, né? Beyoncé e Jay-Z se empoderam pelo capital, isso é um fato inegável. Eles se empoderam pelo capital. Mas não é só sobre isso. Eu acho que deslocar o filme, o Mood Forever do filme é complicado, né? Ele está inserido ali no contexto e ele não é só a Beyoncé e o Jay-Z ostentando a si próprios. É um momento da Beyoncé
contar pra gente, olha gente, a África é rica também. Apesar dela não estar retratando a realidade, ela está tentando mostrar um pouco disso, né? Dessa África rica, que também ostenta, que tem poder financeiro, mas não só financeiro, né? Poder no sentido de visual, estético e etc. É um momento muito lindo, assim, riquíssimo, é o momento mais rico, né? Um dos momentos mais ricos do filme. E eu gosto muito do momento ali do xadrez, né? Quando o Jay-Z vai narrando a questão da maldade, da bondade, não ser uma oposição, mas um diálogo entre nós. Aí as peças vão jogando, né, ali no xadrez. Os looks desse vídeo, perfeito. Causou polêmica porque a gente teve uma análise aí sobre pele de oncinha e etc, e etc. E aí, por isso que eu disse há pouco tempo atrás que analisar o filme sem entender um pouco dele é complicado, porque vai cair em uma análise totalmente equivocada, sem levar em conta os significados ali. É óbvio que a Beyoncé adora a oncinha, a gente sabe disso, tá cansado de saber. Mas a oncinha não aparece no filme só porque a Beyoncé gosta. Tudo que aparece ali no filme, naquele tamanho, aparece de forma proposital, muito bem pensada ali, não tá nada do acaso por uma simples coincidência. E os símbolos ali são importantes, assim como eu disse da máscara do povo Dogon, que aparece, por exemplo, em Find the Way Back, e que dialoga muito com a ideia de afrofuturismo que a Beyoncé quer pensar. Aqui a pele de oncinha, como já foi dito por várias pessoas e eu vou repetir, é uma questão de proteção espiritual para muitas monarquias africanas. Essa pele de felinos, né, leopardo, onça e tal, é uma proteção espiritual. Tanto que quando o Simba está chegando na mansão, ou quando o Simba está na estrada, no início de Move Forever, o carro que guia ele é um carro que tem estampa de felino, né, essa estampa de oncinha, e a pessoa que está dirigindo o carro que guia o Simba é uma pessoa que está usando uma máscara Dogon, né? Ou seja, todo aquele contexto é um contexto de proteção ao Simba. E aí quando o carro passa, o carro com a estampa de oncinha, tá lá o Simba, o carro, o cara com a máscara Dogon e depois passa a Beyoncé e aquele carinha de verde que está durante todo o filme vendo o Simba passar. É uma coisa bem simbólica, assim, né? E aí, para pensar essa estampa de oncinha como proteção. E ela aparece em vários momentos. Aparece ali quando tem o Simba na casa com seu pai e sua mãe, né? O rei e a rainha, no símbolo de monarquia. O próprio Scar tem ao lado dele pessoas usando essa roupa. Em Mood Forever aparece demais essa estampa. Então é muito nesse sentido, assim, da proteção espiritual, né? E aí My Power, que é um momento... Nossa, My Power, que perfeição. E eu gosto muito da Beyoncé representando Yansan nesse momento, né? É o momento Yansan, a orixá das tempestades, da tensão, né? Dos raios e tal. E aquele momento é um momento de tensão, que as leoas estão ali defendendo o reino, o Scar e o Simba lutando pelo trono. Um momento de movimento. E aí Yansan é muito simbólica nesse momento. E a Beyoncé ali representando Yansan de vermelho. Como uma das orixás que aparece, né, no filme. E aí esse momento é um dos que eu mais gosto, porque a música é incrível e o clipe, o visual é muito poderoso, assim. E esse é um dos pontos que eu queria destacar. Bem, Black King é isso, né, uma obra de arte visual maravilhosa. Eu acho que é o maior trabalho e o melhor trabalho visual da carreira da Beyoncé, que já nasceu sendo um impacto cultural, tá aí até hoje causando discussão, E não é uma discussão que ficou presa à internet, né? A gente tem visto vídeo de pessoas assistindo, de meninas, crianças assistindo o filme, chorando com o filme. O impacto dele é grande, é poderoso. Eu acho que a principal mensagem aqui do Black King, quero dizer duas coisas. Uma coisa é sobre a Beyoncé utilizar elementos africanos e outra coisa sobre que eu quero dizer agora é que, primeiro, Black King é muito isso, assim, dizendo pra gente, pessoas negras têm direitos às suas próprias narrativas, às suas próprias formas de lutar contra o racismo e, aproveitando aqui um gancho para dizer que pessoas brancas não têm o direito de dizer como pessoas negras vão fazer isso. Se vão por esse caminho, se vão por esse, como pessoas negras devem se comportar perante o racismo, é somente uma pessoa negra que vai decidir isso. Somente. E outra coisa, tem um conceito chamado espólio de Maafa. Eu acho que esse conceito é da Asa Nigéria e vou deixar um link aqui do texto que ela cita esse conceito. Esse conceito diz respeito ao direito legítimo de toda e qualquer pessoa negra fora do continente africano, ou seja, em diáspora, toda e qualquer pessoa negra ter direito a utilizar de elementos das culturas africanas.
A Beyoncé é uma mulher negra, rica, milionária, mas ser milionária ou ser pobre não interfere nessa questão, porque ela continua sendo uma mulher negra. E enquanto mulher negra, ela tem completo direito de olhar para esse continente do qual seus ancestrais vieram e utilizar das culturas e dos elementos que esse continente criou, né, ao longo da história. Então, assim, toda e qualquer pessoa negra tem direito de utilizar desses elementos estéticos e culturais da África. Qualquer pessoa negra que esteja fora do continente africano, qualquer pessoa negra africana em diáspora, né, afrodescendente, tem direitos a esses elementos. Porque os nossos ancestrais, nossos antepassados foram tirados da África à força e a gente não tem muita noção de onde eles vieram, porque os registros foram apagados, a nossa história, houve uma tentativa de apagamento da nossa história, e como a gente não sabe de onde nossos ancestrais vieram, de quais etnias eles pertenciam, a gente tem o direito de olhar para esse continente e de usufruir do fôlego de vida que sai de lá, como a Asa Nigeri diz, de usar dos elementos culturais de lá. É claro que pessoas no continente africano vão discutir isso também, e elas vão discutir isso da sua forma, muitas vão dizer que nós temos esse direito, né? Negros fora da África têm esse direito sim, outras vão dizer que não, e aqui essa discussão vai ser feita por nós de outras formas, mas é importante lembrar que sim, a gente aqui, negros que estamos fora da África, temos direito a olhar a nossa ancestralidade, a olhar para o continente africano e lembrar que os nossos vieram de lá. Vou deixar os links aqui embaixo para vocês verem os textos que eu procurei, as referências que eu usei, e acho importante vocês irem lá também. Então compartilhe esse vídeo se você gostou, deixa like nesse vídeo, comenta suas impressões, que pontos você concorda e você discorda aqui. Essa é uma análise de pontos específicos do filme. O filme é muito amplo, é muito complexo, tem muitas referências, dá para ser discutido de outras formas, de muitas outras formas, mas é isso. Deixa like, compartilha e se inscreve, mas compartilha mesmo e se inscreve mesmo. Essa é a segunda gravação. O primeiro vídeo eu gravei deu muito ruim, porque o áudio ficou desconexo com o lábio, tive que gravar de novo, então acho que vale a pena o esforço. É isso, até o próximo vídeo. Beijos.